Ok, então, boa noite para todo mundo. Sejam Boa noite. bem-vindos a mais uma atividade. Bom, vou falar como se eu estivesse no gabinete, né? Então, bem-vindos ao Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Apesar de estarmos no espaço online, não deixa de ser uma atividade, né, do gabinete. Essa é a última atividade do Clube de Leitura, que é integrada ao projeto Memórias Literárias, premiado no PROAC. É uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Esse projeto vem encerrar um ciclo, né, Juliano? Que é Exato. a leitura foi composto por 3 encontros para discutir 3 obras, né, do Franz Kafka. Nós começamos em novembro, e agora, em janeiro, a gente encerra essa etapa. Estou muito feliz com os resultados. Eu acho que nós conseguimos fazer muitas atividades em tão pouco tempo, por conta da retomada, né? E essa pandemia do Covid, que atrapalhou bastante, mas eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel. A programação do gabinete segue esse mês. A gente vai ter amanhã um encontro, né, sobre o gabinete, para falar sobre curiosidades do espaço. A gente tem também, no fim de semana, uma atividade presencial, que é uma oficina de iniciação do patrimônio cultural, que é comigo, já está com vagas esgotadas, esgotaram em 2 dias, fiquei até assustada. Na próxima semana, a gente tem um encontro também, uma oficina sobre gestão de arquivos. E seguimos até o final do mês com muitas atividades, e a gente está tentando estender até fevereiro, para concluir com mais tranquilidade. Então, peço para que vocês continuem acompanhando as atividades do gabinete nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, para ficar por dentro de tudo. Eu estou também enviando as nossas atividades por e-mail para todos vocês, para que vocês recebam, né, as nossas programações. E é isso, né? Então, Juliano, obrigada por tudo, né, por fazer parte aí desse ciclo com a gente. E agora eu passo a palavra para você, para que você continue aí com a última atividade do Clube de Leitura, para você e para a Adriana. E, Adriana, obrigada, viu, por estar participando com a gente também. Eu que agradeço. Deixa eu perguntar uma coisa, Juliano. A minha câmera está aberta? Ah, tá. A gente está te vendo. Ah, tá, porque eu não estou me vendo, tem mais Não, a gente está... participantes. Tem. Acabaram de entrar, então vou dar boa noite também, além do Sidney, vou dar boa noite para o João Carlos, que acabou de entrar, para a Regiane, que também está na conversa, né? Eu não sei se eles estão com a imagem aberta, agradecer a participação. Mais uma vez agradecer a Vânia, né, pela oportunidade, pelo convite. O gabinete de leitura, quem não conhece presencialmente o gabinete de leitura, né, convido a fazer esse tour, que além do prédio em si, que é um prédio muito bonito e histórico da cidade, abriga um acervo riquíssimo, né, não só em relação à literatura, mas também a documentos históricos da cidade, né, Vânia? O gabinete de leitura tem toda essa resguarda, não só a literatura em si, mas uma boa parte da memória de Jundiaí, coisa que eu acredito, documentos que eu acredito que nem a Biblioteca Municipal da cidade tem, né? Desse acervo de documentação histórica lá, resguardado. Então, agradecer essa oportunidade, agradecer também a Adriana, a psicanalista que está aqui presente hoje com a gente, que é ela quem traz esse olhar técnico, né, para as obras de Franz Kafka. Eu estou aqui como mediador, né, um leitor, um apaixonado pelo Franz Kafka, mas, acima de tudo, como um mediador, né? E a Adriana traz para a gente esse olhar psicanalítico da obra, que é a proposta, né? Poder discutir a obra de Franz Kafka, além dessa literatura, né? Também essa questão toda emocional e psicológica que está intrínseca à obra dele, né? Eu, além desses agradecimentos iniciais, agora eu faço um breve resumo
Só para a gente contextualizar, como a gente está no último encontro, né? Nós já falamos muito a respeito da vida do Kafka nos outros 2 últimos encontros. Então, é só para contextualizar para quem ainda não participou, né, nos outros encontros e acabou perdendo essa introdução. Então, só para dizer que Kafka nasceu em 1883, em Praga, no Império Austro-Húngaro. Né? Ele era filho de uma família judaica de classe média, era falante em alemão, mas também falava tcheco, né? Mas a língua dele, que ele tinha como língua como língua preferida, vamos dizer assim, era o alemão, tanto que toda a obra dele foi escrita em alemão. Ele se forma em direito, né? Trabalha em uma companhia de seguros, depois ele também vai para um outro trabalho, mas também relacionado à questão jurídica, né? E escreve dentro do seu tempo livre, né? Mas o que era realmente a paixão dele era a literatura, que era muito reprimida pelo próprio pai. A Adriana vai acabar entrando também nessas questões novamente, né? Para quem não leu o livro, só fazer um resuminho dessa obra, né? Eu estou com essa tradução, não sei se as pessoas que chegaram a ler, leram através dessa tradução, que é uma tradução do Modesto Caroni. Eu, particularmente, sempre ressalto para as pessoas, é a melhor tradução que tem de Kafka, né? O trabalho desse tradutor é exímio, né, em cima da obra kafkaniana, e até porque ele também, além dele ser um tradutor, ele é um estudioso a respeito da vida de Franz Kafka. E isso faz toda a diferença, né? Porque tem muitas questões que o Kafka trazia dentro de sua obra que dependem de uma interpretação, e essa interpretação faz falta na tradução. E essa tradução ela é direto do alemão, né? Ela não passa por outras traduções antes de chegar para o português, né? Nessa obra em especial, é narrada a história de uma colônia penal, aonde recebe a visita de um explorador, que seria um estrangeiro, que vem ali para fazer como se fosse convidado a fazer uma inspeção, ao que parece ser uma inspeção, sobre um processo de execução, né, de uma pena. Nesse lugar onde acontecem essas execuções, existe um oficial que é juiz, ele é a polícia, ele é também o executor da pena, né? Então ele que condena, ele que é o promotor, ele que faz tudo, ele centraliza todas as funções, né? Não há direito à ampla defesa e o condenado, né, que está ali presente também, juntamente com outro oficial menor, que seria um soldado, que está ali segurando esse condenado por correntes, né? Esse condenado vai ser submetido a um tratamento de tortura, onde a pena dele vai ser gravada nas costas dele através de uma máquina com um rastelo, né? Cheio de agulhas e tudo mais. E a história ela se desenvolve em cima desse olhar desse explorador, que vai sendo provocado de certa forma por esse oficial que tem um orgulho dessa máquina, né? E tem um certo saudosismo do antigo oficial, que deixou, né, esse legado para ele ali, e que já não é uma máquina, já não é um tipo de execução de pena que as pessoas daquele lugar, daquela colônia penal, julgam como apropriada, né? Então tem todo um questionamento sobre isso. Antes da gente... Esse é um resumo da história para quem eventualmente não leu o livro, né, e está aqui participando hoje com a gente. Vou repetir também para as pessoas e para quem ainda não participou, que aqui, além de um lugar de fala, né, também é um lugar de escuta. Então, a proposta não é a gente trazer uma crítica literária, né, a respeito dessa obra. Por óbvio, né, até por conta da proposta, a gente traz esse olhar psicanalítico, mas a ideia é também ouvir de vocês as impressões que vocês tiveram a respeito da obra, né? Como esse livro mexeu com vocês. Então também tem esse momento de escuta, né? Onde a gente vai poder ouvir vocês a respeito dessas questões,
através, inclusive, de perguntas de provocação, tá? Eu vou agora passar a palavra para a Adriana, e depois eu volto para a gente começar a leitura de um trecho do texto, e também para fazer uma pergunta inicial de provocação para vocês que estão participando. Vou dar boas-vindas a Liege, que também acabou de entrar, tá bom? Adriana, mais uma vez, obrigado pela parceria, por topar essa loucura, né? Essa tríade kafkaniana que nós nos propusemos aí, né? Esses encontros eram para ter acontecido presencialmente já no início de março do ano passado. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente acabou tendo que mudar nossos planos, mas é com alegria que a gente também está fazendo esses encontros dessa forma virtual. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, por topar, né? Essa doideira de fazer essa interpretação, né? Sendo um autor aí que eu tanto gosto, e, enfim, obrigado, viu, Adriana? Agora eu dou a palavra para você fazer a sua introdução. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu que agradeço, né, Juliano, por esse convite, que está sendo extremamente prazeroso. E eu queria começar hoje a minha fala citando o pós-fácil do Modesto Carone. É um pequeno trecho, mas que eu acho importante para iniciar depois o que eu quero trazer, tá bom? Então, entre aspas, né? Carone diz o seguinte: na colônia penal foi redigida, segundo alguns especialistas, entre os dias 15 e 18 de outubro de 1914. Segundo outros, entre 4 e 18 desse mesmo mês e ano. Seja como for, o escritor estava em férias nessa época, considerada uma das mais produtivas da sua vida. Tinha rompido, poucos meses antes, o primeiro noivado com Felice Bauer, e estava tentando se reaproximar dela através da amiga Grete Bloch, a quem, numa de suas cartas, faz uma pergunta inusitada, que parece prefigurar o clima da novela. Aspas. Você não tem desejos de reforçar ao máximo o que é doloroso? Fecha aspas. Era como se, para ele, as relações com objetos, acontecimentos e pessoas só fossem visíveis nos hieroglifos da dor e do medo. São também desse período anotações sombrias dos diários, em que aparecem fantasias de castigos com aparelhos de tortura, nos quais o autor se auto-executa. Vale ainda a pena lembrar que neste mesmo ano estourou a Primeira Guerra Mundial. Entre os estudiosos, no entanto, há um consenso no sentido de que a fonte primeira dessa história suja, a expressão é do próprio Kafka, foi uma obra pornográfica sádico-anarquista, Le Jardin des Supplices, de 1899, de Octave Mirbeau, que Kafka provavelmente leu numa tradução alemã de 1901, de difícil acesso na época por causa da censura. Tanto os temas como os motivos do livro deve ter fascinado Kafka, pois nele havia material mais que suficiente para sua necessidade de construir imagens de tormento auto-infligido, como reflexo de condições socioculturais mais abrangentes. Assim é que, numa carta de 1916, remetida ao seu editor, afirma o seguinte sobre Na Colônia Penal, abre aspas. Como esclarecimento dessa narrativa, acrescento apenas que não só ela é penosa, mas que o nosso tempo em geral, e o meu em particular, também o são. Aliás, numa de suas cartas, a Felice ele afirma, à maneira Flaubert, eu sou minhas histórias. Eu queria começar a falar sobre Na Colônia Penal, trazendo um recorte de um texto de Freud, de 1913, né, que se chama Totem e Tabu. Freud ele procura construir a origem da civilização moderna pela construção de um mito de origem, da horda primeva, da relação do pai desta horda e de seus filhos. Segundo Freud, nos primórdios da humanidade existia a figura de um pai poderoso, cruel, onde todas as fêmeas, bem como seus filhos, estavam submetidos aos desejos desse pai.
esse pai tinha o domínio absoluto do gozo da horda. Os filhos, para se verem livres desse pai tirano, se unem para matá-lo, colocando assim fim à horda patriarcal e instaurando uma sociedade humana. Nesse momento, constrói-se um pacto social, onde o poder, o direito ao prazer, agora, era distribuído irmãmente entre todos, mas nenhum deles poderia se colocar no lugar desse pai, pois teria o mesmo destino deste, a morte. Entretanto, o assassinato do pai provoca culpa nos filhos, produzindo neles a necessidade de reverenciar esse pai morto através de um totem. E uma vez por ano ocorreria uma ruptura dessa reverência, para a repetição do ritual de assassinato coletivo, que refundaria assim a associação fraterna. Enfim, a fundação da civilização se dará a partir da interdição desse gozo absoluto, pela morte desse pai cruel, que na verdade é um chefe da horda, para uma comunidade de irmãos onde todos teriam os mesmos direitos. Trago esse texto para diferenciar civilização de barbárie, pois na colônia penal esses dois terrenos ficam evidentes. O oficial, ao declarar o seu amor à máquina de tortura e descrevê-la nos mínimos detalhes, causa enorme angústia, pois sua descrição é torturante. Seu sadismo, diante da capacidade da máquina em causar sofrimento ao outro, está na contramão do discurso do explorador, do estrangeiro, que não compactua com essa forma de punição. Esse estrangeiro pouco fala, mas quando se manifesta, sua fala é em nome do pai, não do chefe da horda, e sim fala em nome da lei, da cultura, em contraposição do oficial, que está imbuído de seus desejos sádicos. Não há intenção de justiça, e sim a busca da satisfação de suas pulsões sádicas destrutivas, identificando-se com o chefe da horda descrita por Freud. Começo, enfim, o início por aqui. É isso. Eu acho que antes da gente até entrar nas questões, né, até conversei isso com a Adriana, um pouco antes da gente elaborar as questões para a gente poder fazer a discussão, de que durante essas 3 leituras, eu não sei se todos leram os 3 livros, né, mas parece que a gente veio numa crescente, né, onde a gente primeiro falava de um indivíduo dentro da metamorfose, a gente depois vem e fala, continua falando de um indivíduo dentro do artista da fome, mas já tem uma participação coletiva nessa observação desse disso que ele tem como arte, né? Desse exibicionismo que ele tem como arte, que ele coloca ali, mas de uma certa forma de alguma coisa que, ao olhar da sociedade, existe o interesse das pessoas nessa coisa desse autoflagelo, né? Porque ali a gente vê um autoflagelo no artista da fome e uma observação desse autoflagelo. Já na colônia penal, a gente tem o quê? A gente tem uma satisfação, né, dentro dessa situação, desse flagelo como a prática desse flagelo em si contra o outro, né? Então a gente vem dentro desses textos discutindo essas questões de uma forma conjugada, mas um pouco diferente, né? O Kafka, ele tem essa magia e parece que ele visita diversas situações dentro da nossa sociedade com histórias muito bem construídas, né? Psicologicamente muito bem construídas. E eu começo perguntando para vocês, que é a pergunta um pouco padrão, mas não tem como não fazer essa pergunta para esse livro hoje, né? O que esse livro efetivamente provocou em você, leitor? Qual foi o seu sentimento lendo esse livro, né? As suas impressões. A gente gostaria de ouvir quem estiver disposto a contribuir com a gente. Fica o espaço aberto.
Assim, né? Acho que a pergunta do Juliano não é uma questão assim tão teórica, mas assim para a gente começar iniciar uma conversa, né? O que que vocês sentiram, né? Que impacto causou? No que vocês pensaram? Coisa assim, digamos, mais simples, até para a gente ver em que terreno, né? A gente Olhar do leitor tá mesmo, aqui, né? de um leitor comum, né? Eu acho que é isso. João, você gostaria de falar? Então, eu abri o. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, primeiro, boa noite a todos. Juliano, obrigado pelo convite. Eu não estive nas outras duas porque parece mentira, mas trabalhando em casa parece que a gente está trabalhando mais do que antes. E eu me enrolei um pouco com o horário. Eu também participo de outro clube de leitura, que é o clube de leitura do Clube Jundiaense. E também deu uma encavalada aí nas agendas. Mas, enfim. Bom, eu sou fã de Kafka e leitor dele há muitos anos, né? Adorei quando o clube de leitura propôs essas três leituras, esses três encontros. Estava sentindo falta de alguma coisa nesse sentido do clube de leitura, não, do gabinete, desculpa, do gabinete Rui Barbosa, né? Eu que fui sócio do gabinete durante praticamente 30 anos e só saí do gabinete ano passado, por algumas questões. Uma delas era isso, eu achava que a gente precisava ter algumas atividades interessantes. Não que tivesse antes também não tinha, o gabinete sempre foi muito fraco de atividades, mas acho que na pandemia a gente deveria ter feito algumas coisas um pouco mais interessantes para os seus sócios, e acabei saindo por isso, mas isso não vem ao caso aqui, mas só para dizer que eu fui sócio do gabinete, gosto do gabinete, e acho que é um presente que a cidade que dá para a cidade. Acho uma joia rara que Jundiaí tem, e provavelmente eu vou voltar em breve, né? Então quero dizer que esses encontros são achei muito interessantes. Infelizmente estou participando só do último, mas de qualquer maneira, mesmo não participando dos outros, eu já tinha lido Metamorfose. Desculpa, foi Metamorfose, né? A Metamorfose e o Artista da Fome. Gostei dessa comparação que você fez, Juliano, mas entrando diretamente aqui nesse conto, eu acho que é mais um conto do Kafka, né? Na coluna penal. Eu, sinceramente, vou dizer, eu já li coisas muito mais interessantes do Kafka, que me tocaram muito mais. Tá vazando, acho que precisa fechar o microfone de quem não está falando, né? Acho que tem. Oi? Eu acho que alguém está com o microfone aberto, está dando eco na sua fala, João. Eu acho que sim, alguém abriu. Melhorou? Eu peço daí para pessoas. Melhorou. Eu, inclusive, muitas vezes eu tiro minha imagem e o som também para melhorar a transmissão para os demais, né? Às vezes eu saio também, até por isso. Mas, enfim, para mim, esse conto não é um dos melhores do Kafka e também não é o que mais me tocou, né? Na verdade, eu acho que para mim tem dois que são imbatíveis, que é Metamorfose e o Processo, particularmente para mim, que mexe demais comigo. Metamorfose mexe comigo quase que cotidianamente. Sempre que eu penso em Kafka e Metamorfose, eu sempre tenho uma sensação diferente. Acho que Metamorfose, de fato, ele é ao concurso dentro da obra do Kafka, que não é qualquer coisa, porque é uma obra riquíssima. Mas nesse aqui, na verdade, quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer um paralelo, porque eu também não sabia do desfecho do texto, mesmo tendo uma edição aqui do Modesto Carone, que é da Pinguim, da Companhia das Letras, que é o Kafka Essencial, que tem vários contos do Kafka traduzidos pelo Modesto Carone, tem prefácio do Modesto Carone, e no início desse texto tem também uma pequena introdução dele. Mas eu procurei não ler essa introdução para não me influenciar. Procurei ler depois. Então, ela não me influenciando,
A princípio, como eu não sabia o desfecho, porque na introdução dele dá para saber o desfecho, né, do Modesto Carone dá para saber. Como eu não sabia o desfecho, eu comecei a ver esse texto e fazer mais ou menos uma analogia com o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, onde você tem a banalidade do mal e onde você tem as pessoas cometendo mal, mas de forma tão burocrática e tão serviçal que ele se torna banal, cotidiano, e não tem toda aquela, vamos dizer assim, aquela elaboração para se fazer esse mal como a gente imagina. Então eu estava pensando que estava indo por aí, mas não. Como não foi minha surpresa, como aqui não tinha o Eichmann em Jerusalém, né? Aquele que faz o mal, mas não é sádico, não tem prazer nenhum, ele faz o mal de forma banal, de forma burocrática. Esse não. Esse fazia o mal, sabia que estava fazendo e tinha prazer em ver o sofrimento alheio, né? Em praticar essa tortura, e totalmente contrário ao que nossa, como que chama o visitante mesmo? Qual é o nome que tem? O explorador. O explorador é totalmente diferente da relação, tanto é que é o explorador que acaba praticamente com esse tipo de punição. E o oficial, ele tem um prazer, né, e uma relação tão profunda com esse mal que quando ele acaba, ele não consegue viver mais. E ele simplesmente se suicida diante do fim também daquela máquina que lhe dava muita razão de existir. E aí me veio umas perguntas tipo assim, existem esses seres que de fato têm uma razão de existir com a maldade? Ou praticando a maldade, ou vendo a maldade? Será que nós, dentro de nós, temos também a nossa porção de ter um certo prazer com o mal, com a maldade, ou mesmo com o sofrimento alheio? É uma pergunta que eu fiz. Pode ser que o Kafka tenha escrito isso aqui com uma intenção completamente diferente dessa. Mas eu, como leitor, eu tenho todo o direito também, a partir do momento que eu passo a ser leitor da obra, a obra já não é mais do autor. A obra é a minha interpretação. Eu fui um pouco por aí, sabe? Fiquei pensando muito. E ele estava vivendo também um período muito complicado, né, socialmente falando, que nós estamos aí às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a situação estava muito dramática na Europa e naquela região toda. Sem contar a condição judaica dele, que sempre foi uma condição de viver esse mal cotidianamente, né? Eu, particularmente, eu tive o prazer de conhecer Praga, né? Onde praticamente o Kafka viveu a vida toda. E também conheci o cemitério judaico em Praga e conheci o gueto judaico. Quando você conhece esses lugares, você vê que, de fato, eram pessoas que viviam de forma muito restrita. Não no caso dele, particularmente dele é interessante. Ele tinha uma vida social até que interessante, ele participava de noites, de leituras. Aliás, esse texto ele apresenta pela primeira vez numa noite literária, onde ele mesmo próprio, ele lê esse texto pela primeira vez, segundo o Modesto Carone, inclusive causando mal-estar, muito mal-estar nas pessoas, a ponto de, eu acho que uma ou outras desmaiarem ou passarem mal com a leitura do texto, tamanha a brutalidade, né, do que é relatado. Mas eu acho que essa condição também dele judaica, está morando ali naquela há também esse momento de mudança do Império Austro-Húngaro, essa questão das línguas, né, onde ele mora em Praga, ele é judeu, mas ao mesmo tempo ele fala alemão, escreve em alemão, praticamente todas as obras dele foram escritas em alemão, né? E então eu acho que tem o Praga, desculpa, o Kafka, ele tem essa questão, né, de sempre mostrar esse incômodo o tempo inteiro, esse desconforto diante da vida e diante da, da realidade. E aí ele trabalha, eu acho que nesse sentido, uma coisa aqui nesse texto
mostrando essa questão do mal, que talvez também aqui no fundo tenha uma banalidade também, né? Porque essa máquina não existiu para uma execução apenas. O texto diz, foram centenas que foram executados por essa máquina. Então, teve um momento também que essa máquina ela era banal. Mas, a partir da chegada desse novo comandante, né, e a partir da chegada também do explorador, isso muda bastante. Enfim, eu acho que ele mexe um pouco aqui com a gente, de novo, nessa questão da nossa convivência cotidiana com o mal, como que a gente se vê diante disso, como que a gente se comporta diante disso, e também se nós temos esse mal dentro de nós ou não. Era isso. Perfeito, João. Antes de passar a palavra Desculpa se para eu falei Adriana, muito. imagina, que isso. Antes de passar a palavra para Adriana, eu vou dar a palavra para o Sidney, que ergueu a mãozinha aqui também. Sidney, pode contribuir com a gente aí, fica à vontade. Acho que está fechado. Tá fechado o seu microfone, Sidney. Não. Estou te vendo, mas não estou te ouvindo. Está fechado, sim. O microfone está aparecendo. E agora? Agora abriu. Agora abriu? Abriu. Ótimo. Então, as leituras, Metamorfose eu conhecia. Então, relendo, não trouxe nenhuma novidade para mim. O Artista da Fome eu não conhecia e eu vivo o momento que eu estou agora, né? Relendo obras desse autor ou que seja outro autor. Eu faço sempre uma comparação tanto com a minha vida interior e a sociedade a qual eu estou inserido. E da colônia, o que eu vejo também é uma coisa muito atual. Desculpem, assim, não quero politizar, mas a nossa nação, eu acho, dividida pelo ódio. Não era um país assim. E há muitos saudosistas de um regime autoritário, inclusive pregam o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Se como defendem também, resolver as coisas à bala, há políticos que foram candidatos, há um político que foi candidato a presidente, que também ele fala que resolve a coisa à bala. Se eles pudessem ter essa máquina à disposição, teriam grande apoio, tem grande apoio. Então eu vejo, é muito atual essa obra e dá medo do caminho da nação que estamos passando. Basta ver nos Estados Unidos também, o país da democracia, país líder, o que o presidente lá fez. E só para terminar, sem politizar, né, como eu falei da metamorfose, estou falando do que eu sinto. É muito perigoso, assim, o extremismo. Na metamorfose não se aceita o diferente, não tem tolerância. E aí também não se tolera nada que seja diferente. O cara não cumpriu, o condenado, desculpe falar, o condenado não cumpriu, o oficial ele é polícia, delegado, juiz, promotor e o carrasco. Não se tem direito, não há absolutamente o Estado de Direito. Então é muito assustador, muito atual essa leitura. Foi isso assim que eu senti para mim. Eu acho que é muito por isso. Não tem como a gente fugir de uma politização dentro dessa obra especificamente de Kafka, né? Até comentei com a Adriana a respeito dessa situação, de que a conversa realmente poderia, né? Nós chegamos a essa conclusão de que a conversa talvez irremediavelmente acabasse desaguando nessas questões, né? Por conta do momento que nós estamos vivendo hoje, né? Na história, não só em questão em relação ao Brasil, como o Sidney bem pontuou, mas de uma forma global, né, como um todo. Se nós estivéssemos num momento diferente da história, talvez trazer essa leitura trouxesse para a gente impressões diferentes, né? Talvez a gente falasse de um flerte com essa situação, né, de que existe alguma coisa dentro da alcova da sociedade, né?
Mas eu acho que a internet trouxe muito essa voz dessas pessoas que buscam, né, alguma coisa dentro dessa questão da tortura, né? Como o João bem falou, né, a gente está vivendo uma questão. Será que a gente não está vivendo, de alguma forma, essa banalidade do mal? Será que a gente não tem dentro da gente, né, essa questão, esse ímpeto de uma prática, de uma tortura, ou até mesmo de alguma coisa, de a gente se regozijar com o mal contra alguém ou contra alguma coisa, né? A gente, afinal de contas, nós somos animais, né? De certa forma, somos intelectualmente desenvolvidos, mas a gente tem essa barbárie, essa coisa primitiva dentro da gente. A Adriana vai falar, né? Eu vou passar a palavra para ela agora de novo, porque ela vai trazer para a gente o que cinge a sociedade, né? Atual, onde tem esse divisor? Qual que é esse divisor? O que causa esse divisor? Né? Deixar ela até mesmo fazer uma ponderação em cima do que vocês falaram. O que traz, né, para a gente dentro dessa sociedade, né, Adriana? O que transforma a gente em cidadãos, de fato, e o que transforma a gente em o que nos aproxima realmente desses animais, dessa situação mais animalesca, né? Mais primitiva. Vou dar a palavra para você, Adriana. Tá, vamos lá. Queria retomar um pouquinho a fala do João. Se alguém tiver com o microfone aberto, acho que seria legal fechar, porque senão vai dando eco, né? João, quando você coloca, né, se nós temos o mal dentro de nós, né? Lógico que potencialmente o ser humano ele tem, né, o que o Freud vai chamar de pulsões destrutivas ou pulsões primitivas, que são esses afetos destrutivos que eu estava falando logo no início no meu texto. Quando se funda a civilização, segundo Freud, essas pulsões elas têm que ser reprimidas, né? Quer dizer, elas têm que ficar guardadinhas lá no inconsciente para que a gente possa viver em sociedade. Ou seja, a gente não pode matar o outro, a gente não pode comer o outro, a gente não pode cometer incesto. Para a gente se estruturar enquanto civilização, não, essas três pulsões elas tiveram que ser reprimidas, né? Essa é a fundação da civilização segundo Freud. O que a gente vê hoje, né? Que a gente já vem conversando nos outros encontros, e eu acho que na colônia penal isso fica escancarado, porque quando eu e Juliana a gente pensou nesses textos, a gente nem imaginava que nós estaríamos num momento como hoje, né? Então eu acho que na colônia penal ela cai assim de prato cheio, né? Para a gente pensar sobre o que nós estamos vivendo. Enfim, eu não sei se ficou clara essa questão do mal dentro de nós. A diferença é que tem uns que reprimem, né, que deveria ser, digamos, o norte, né, de uma civilização, e tem os que não reprimem, né. A questão hoje é quem está ganhando, né? Que tipo de indivíduo hoje a gente está vendo, né, que está tendo maior força? O que a gente está vendo hoje com maior força são essas pessoas, esses sujeitos, não, onde não existe essa repressão interna. Quer dizer, para eles, né, o que deveria ter essa censura de, olha, eu não posso matar, eu não posso... A gente pode desejar, mas não executar. Só que o que impera hoje é o executar, né? A linguagem hoje ela está interditada nesse sentido, porque quando a gente tem a linguagem, não, a gente tem uma interdição desses desejos. E hoje o que a gente mais vê são ações. Então, sim, o mal está dentro de nós, mas a diferença entre, que eu estava falando no início, lá do meu texto, entre civilização e barbárie, é esse limiar, aqueles que de fato cometem a barbárie, né? E os que estão do lado da cultura, da civilização, que não fazem isso, né? É essa grande guerra que nós estamos vivendo. Quando o Sidney fala, né, que essa obra ela é atual, tem a ver, né, com o que a gente está passando hoje, não só no Brasil, ele se
fez a referência aos Estados Unidos, né? Essa cena que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, ela é assim, é uma cena histórica, né? Dá para a gente pensar nas invasões bárbaras, né? As imagens são impressionantes. Até vocês devem ter visto, né? Um dos personagens que invadiram o Capitólio, ele estava até parecendo vestido como um bárbaro, né? De chifre, isso daí rodou o mundo. Quer dizer, aquela fantasia dele, não? É extremamente reveladora nesse aspecto, né? Da horda primitiva, segundo Freud, quer dizer, é a horda, é a manada que sai, né? Destruindo tudo. Não tem interdição, né? Não tem lei, né? Não tem regras, não tem absolutamente nenhum valor civilizatório para essas pessoas, né? Elas simplesmente elas estão emanadas ou abduzidas pelos próprios desejos primitivos, não importa, né, mais nada, não, a não ser o próprio prazer delas. Então, essa divisão que o Juliano até me pergunta, né, entre cidadão e barbárie, tem a ver com isso. Todos nós temos potencial? Sim, né? Freud diz que sim. A questão é que uns reprimem, né, e outros não. Né? É essa a diferença, ou seja, não, quer dizer, os que reprimem o Freud vai chamar dos neuróticos, né? É aqueles que desejam, né, mas não fazem porque pensam, digamos, né, inconscientemente. Bom, se eu for matar meu vizinho, alguém também pode me matar, né? Então, assim, tem a questão da culpa, né? Desse receio, essa interdição, né? É moral, né? Que essas outras pessoas que estão nesse terreno da barbárie não têm. Não tem nenhuma interdição, não tem nenhuma moral. Não ouvi, Juliano. Tá me ouvindo? Agora E sim. agora? É o medo da punição, né? Aquele que não faz, que reprime, ele tem o receio da punição, ele acredita nessa estrutura que foi criada, né? Quem comete, quem faz, não acredita, né? Ele perde essa crença na punição, né? O que a gente está vendo hoje é um movimento ladeira abaixo das pessoas que realmente não acreditam mais nesse regime punitivo, na legalidade, né, das coisas. Não sei, me corrija se eu estiver errado. Estão me ouvindo? Bom, é que a coisa é bem mais complexa, né, Juliano? Porque, assim, não que antes não existisse barbárie, mas digamos que ela não estava legalizada. Quando você tem, por exemplo, o chefe máximo de uma nação que deveria fazer o papel do pai, né, segundo Freud, né, desse pai protetor, que fala em nome da lei, da ordem, da civilização, quando este personagem, né, que ocupa esse lugar, ele se torna o chefe da ordem, ou seja, anti-civilização, a favor da barbárie, isso provoca, não, reações diversas, imensas na população daquele país, né? Então você vê que ali começa a se legalizar a barbárie, né? O que antes poderia ser feito escondido, né? Digamos assim, tinha um certo pudor, né? Um certo pudor para fazer aquilo. Hoje está liberado. Então, se eu quero matar o meu vizinho, eu mato. Se eu quero matar a minha ex-namorada, minha ex-mulher, eu mato, né? Se o cara me fechar no trânsito, eu mato. Antes era assim, ai, que vontade de matar. Vinha o pensamento. Agora não. Agora a pessoa vai lá. Então, existe a legalização disso, né? Numa instância maior de um país, e isso acaba se refletindo em toda a sociedade, em todos os aspectos. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim, Dri. Eu vou até fugir um pouquinho do script, porque acho que dentro dessa construção que a gente está fazendo, cabe essa questão que eu vou colocar, né? O João trouxe essa questão de há dentro de nós, né, esse mal, né, essa invocação do mal e tudo mais. E dentro da obra de Kafka, especialmente dentro desse livro, os personagens não têm nome, né? É um explorador, é um oficial, é um condenado, é um soldado, né? Que são
personagens como se fossem roupas que a gente pudesse vestir durante essa história, né? Nós temos inicialmente, eu pelo menos com a leitura, respondo por mim, aí eu deixo para vocês leitores também fazerem essa observação de acordo com a interpretação de vocês. A gente tem um contato inicial com essa situação, dessa barbárie que está sendo praticada pelo oficial, de que a gente acha isso um horror, né? A gente fica horrorizado com essa situação, né? Com essa condenação, com essa tortura que está sendo praticada, e de uma forma injusta, né? Totalmente injusta, porque não teve ampla defesa, não teve contraditório, né? Mas no momento em que a gente tem uma inversão dessa situação no texto, a gente se contacta com outra coisa dentro de nós. Porque quando o oficial em si, que é aquele que estava punindo, né? Ele passa a ser o punido, entre aspas, né? Ele decide que ele vai entrar dentro daquela máquina. Com que a gente, leitor, se contata? Qual é o contato que eu tenho dentro de mim, né? Que sentimento que vem dentro de mim nesse momento, né? É um momento de satisfação. Eu também me satisfaço com essa observação. Eu acredito que ele esteja sendo punido de uma forma justa e contundente com aquelas crenças que ele tinha, e é uma punição devida, né? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação na reflexão a respeito do texto, dessa inversão de sentimentos quando há essa inversão da pessoa que está na máquina. Alguém gostaria de falar sobre isso? Juliano, oi? Pode falar, João. Estou ouvindo. Não, isso para mim não há a menor dúvida. É muito claro. A hora que o condenado ele é liberto, ele quer, de toda forma, ver o oficial se suicidar e ser torturado pela máquina e morrer da forma que ele iria morrer. Ele resiste, inclusive, ao mando do explorador de retirá-lo. Fala, meu, vai embora, vocês vão embora, me deixa aqui sozinho. E ele não, ele faz de tudo para ver aquela cena bárbara, né? Então inverte sim, né? As posições ali entre o oficial e o condenado. Isso o Kafka não deixa a menor dúvida. É curioso até desse caso, porque o Kafka, ele é um leitor, ele é um escritor instigante, muito instigante, e é um dos grandes do século XX, porque na verdade ele não é uma leitura fácil. Ele faz questão da gente também criar o máximo e refletir o máximo em cima do quê? Em cima das metáforas dele, né? Porque o Kafka é um grande criador de metáforas, né? E trabalhar com metáforas te dá a possibilidade de muita interpretação, de muitas visões. Eu acho que toda a literatura, todo o escrito do Kafka, ele fez de propósito para fazer com que as pessoas, de fato, cada uma exercesse a sua capacidade de reflexão e até de criação também. Porque quando você está interpretando o texto do outro, você está recriando também aquela obra. Você tem o direito a isso. Porque se ele disponibilizou aquilo que ele pensou, para você ter acesso àquilo, é para você também trabalhar em cima daquilo. Você não é obrigado a ter uma leitura absolutamente literal. E no caso do Kafka, é impossível isso. É impossível você ter uma leitura literal dos textos dele. Mas nesse caso específico da troca de posições, ele deixa muito claro. Eu achei foi muito legal você ter tocado nesse ponto. Ele deixa claríssimo, assim, porra, eu tô aqui me ferrando, eu vou ser morto, eu tô sendo torturado, tô sendo silenciado. Nesse momento, eu sou aqui a vítima, né? Mas na primeira oportunidade que eu tiver de ser o algoz, eu vou ser o algoz também, né? Isso em relação ao condenado, eu não há a menor dúvida, né? E em relação ao oficial que se coloca ali no lugar do condenado, e na verdade no caso dele não foi uma condenação, no caso dele ele se condenou e foi um suicídio, né? Nesse caso a gente pode ter
Assim, porque essa máquina, na verdade, é curioso. Tem uma hora do texto que me parece que diz que quando as pessoas estão morrendo nessa máquina, parece que elas têm uma redenção, parece que há uma sublimação, há alguma coisa que acontece ali que é como se, vamos dizer assim, é como se um guru extremamente espiritualizado, na hora que está morrendo, ele visse a transcendência dele para um outro plano e ficaria muito feliz com essa transcendência. Parece que a máquina, ela passa um pouco disso para quem, naquele momento, está sendo torturado por ela e está falecendo, né? Isso não acontece com o oficial. Na hora que eles tentam resgatar o oficial da máquina e pegam na cabeça dele, eles falam, a expressão dele é absolutamente a mesma de que era antes. Não mudou nada. Não mudou nada. Então parece que ele não foi premiado com essa redenção. E parece que a impressão que dá também que ele via, em toda execução que ele cometia, que ele via esse semblante em todos que daria essa possível, assim, estou me transferindo para um outro plano e estou indo bem, assim, é uma coisa que a máquina parecia que propiciava isso. E parece que ele quer viver isso quando ele se suicida, mas ele não consegue, porque o semblante dele é absolutamente igual mesmo do que era antes. Assim diz o texto, né? Então, no caso do condenado, não há a menor dúvida. Ele se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar do algoz e vai procurar se regozijar e vai procurar ter o prazer em relação ao sofrimento do outro. Pode ser até uma forma de vingança também, mas ele procura ele tem essa atitude. E com o oficial é uma outra coisa diferente. Talvez também querendo sentir o que o outro sentia, né? Ele viu tanto e fez tanto, bom, chegou a minha hora. O que será que esse povo sente nesse momento, né? Enfim, é Kafka, né? Não é fácil. É isso mesmo. A Mara ergueu a mão. Mara, você gostaria de falar? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Peço desculpas por ter entrado atrasada, tá? Mas, como diz, antes tarde do que nunca, não é verdade? Bom, isso que você falou, durante a narrativa, enquanto eu fui lendo, é uma narrativa que traz muito a desumanidade, né? O desumano. Kafka, em todas as suas palavras, ele vai tecendo a narrativa mostrando o que é ser desumano. Mas essa questão da inversão, eu vi assim, também acho, né, que tem essa inversão, eu associei a máquina como sistema, não é? Como o nosso sistema de sociedade, algo que você que é viciado, não é? E que você vai... tem os líderes, não é? E os líderes vão comandando como eles acham, não é, da forma melhor. E ele exalta muito o ex-comandante, né? Eu acho muito interessante como a todo momento ele fala do antigo comandante, mas olha, o antigo comandante deixou tudo certo, ele era assim. Então eu acredito que quando ele se coloca na máquina, em nenhum momento ele deixa de ter... ele se coloca, por exemplo, no lugar do condenado, deixa eu ver o que ele iria passar, isso é a minha percepção, tá? Eu vi assim que, pelo contrário, não, eu vou entrar nessa máquina e eu vou mostrar como essa máquina funciona e eu vou estar lá para mostrar para vocês como é que é, não é? Então, eu acho que mais ou menos eu associei a esses homens bombas, não é? Eles sabem que eles vão morrer, mas para idolatrar alguém, ou por conta de defender, como eles dizem, né, o país, não, eu morro para defender o país. Então, eu associei essa ida do oficial à máquina nesse sentido, não é? Eu vou morrer, mas eu vou mostrar para vocês como que é uma máquina que funciona, que é um sistema bacana, sei lá, na forma, né, como ele via ali. Que, embora ele tratasse, ele mesmo às vezes falasse que era desumano o que estava acontecendo,
mas era o que seria o melhor naquele momento. E depois, então ele meio que fica como se sente um herói ali, não é? Depois eu marquei ali, deixa eu ver. Acho que é mais ou menos isso mesmo que eu falei na questão da inversão. Obrigada pela palavra. Imagina, Mara, eu que agradeço, a gente que agradece você pela fala. Sidney, pode falar. Respondendo assim, se todos temos potencial para o mal, aí eu acho que entra num campo mais religioso. Eu acho que todos são guiados por cordas, são massa de manobras, é um comportamento de rebanho. Paulo Freire falou: se a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, como o amigo João, né, falou. O condenado que estava na máquina, eu saí da máquina, agora eu quero ver o outro na máquina. Então, é bem assim, não é o potencial para o mal, é miopia em ver, falta esclarecimento, eu acho, assim, faltou esclarecimento, educação mesmo, ali do Paulo Freire. Tanto que o soldado e o condenado, eles não veem a colônia como um lugar desejável a viver, seja com o antigo comandante, quando vai voltar, que tem uma promessa messiânica escrita lá no túmulo, lá no bar, lá, com a máquina ou sem a máquina, eles idealizam, eles têm a compreensão que do local, do lugar que vem o explorador, é um lugar melhor, onde eles estão. Então, pelo menos ali, o comportamento soldado condenado tem ele sai do comportamento de rebanho, de marionetes, eles têm um livre pensar, eles têm um desejo de sair daquele local, que eles veem que com máquina ou sem máquina, qualquer que seja o comandante, não é o desejável para eles. Assim, o que seria, não tanto a propensão para o mal, mas de esclarecimento. Como que eu vou ter o comportamento, ter uma compreensão e julgamento meu pessoal dos fatos, sem ser guiado ou alienado com massa de manobra. É isso que eu queria falar. Dri, agora eu devolvo a palavra para você. Acho que eu compliquei sua vida. Não, pelo contrário, eu achei super interessante as colocações e acho fundamental a gente falar sobre essa virada no conto, né? O que eu quero entrar agora para falar exatamente sobre essa virada é uma questão bem específica em outros momentos, nos outros encontros, sobre a obra do Kafka. Toda a obra do Kafka ela está pautada na relação ambivalente com esse pai, né? Para quem já viu ler um pouco mais sobre a vida do Kafka, né? Como eu já disse também aqui nos outros momentos, eu não quero ser repetitiva, mas eu acho que é importante porque tem pessoas que não participaram. O pai ele era extremamente cruel com o filho, né? Com o Kafka. Ele não aprovava a vida dele como escritor, ele não aprovava os amigos do Kafka, ele desaprovava esse filho o tempo todo. Na colônia penal, não só nas outras obras, né, na Metamorfose, no Artista da Fome que a gente leu no processo, todas as obras do Kafka têm a ver com essa relação ambivalente com o pai. A questão é que na colônia penal, o que ocorre nesse momento é um conto de vingança. É um conto de vingança contra este pai, né? Se a gente pensar que na Metamorfose, né, o personagem ele acaba morrendo, no Artista da Fome ele acaba morrendo, o personagem neste conto onde tem esse oficial, né, esse homem da barbárie que psicanaliticamente falando, interpretando, tem muito a ver com esse pai do Kafka, né? O Kafka coloca esse pai na tortura, porque o Kafka ele se sentia extremamente torturado por esse pai, né, pelas condenações, pelas não aprovações, e neste conto ele faz, digamos assim, em outras palavras, o pai experimentar do próprio veneno. Então eu diria que é um conto de vingança do Kafka.
E não só isso, né? Quando vocês trazem, né, que seria esses dois soldados, né, fazendo o papel de algoz nesse momento, por um lado, sim, né? Mas também tem a ver, aí eu amplio um pouco, de olhar, né, para acabar com essa tortura. Não para infligir dor a esse outro por prazer, mas me parece que esses soldados, eles estão naquele papel, bom, enfim, a gente precisa interditar esse oficial, porque se ele não for interditado, ele vai continuar fazendo a barbárie. Então eu não vejo esses personagens dos soldados iguais ao oficial, né? Eu vejo eles deixando aquilo acontecer porque eles querem se livrar da barbárie. E aí eu volto no início do texto que eu trouxe do Freud, né? Que tem qual é a origem da civilização? A civilização ela se funda a partir do momento que esse pai, que esse chefe da ordem, ele é interditado, né? Eles precisam ser interditados, porque se eles não são interditados, a barbárie continua. Eu não sei se eu expliquei, né? Mas para mim a leitura que eu faço psicanalítica dessa virada tem a ver com isso. Né? Redenção, quando fala, eles têm uma redenção, na verdade, isso daí tudo é uma projeção desse oficial, não tem redenção nenhuma, né? São dores, não? Imagina uma pessoa torturada, né? Quer dizer, as formas que vão tendo o rosto, né? Ele vai falando em redenção, mas é de tortura. Então, o Kafka ele é genial até nisso, né? Quando ele coloca, bom, mas ele não teve essa redenção, né? Ele não mereceu, não é um merecedor disso, né? Porque ele é um homem cruel, né? Então, nesse conto eu vejo essa intenção do Kafka, né? De se vingar desse pai opressor. A gente poderia dizer, então, Adriana, que o oficial de Kafka é o pai dele? Sim, representando o pai. Não só o oficial, mas como a máquina em si, né? Acho que até a Mara falou de uma estrutura, né? De uma estrutura, digamos, social, política, né? Dá para a Sistema, acho gente que foi essa palavra que ela usou, né? Um sistema, sistema. sim, claro que dá para pensar num sistema, né, torturante, não? Dá para pensar, não, enquanto sistemas que a gente vive hoje que torturam as pessoas, que matam as pessoas, sim, né? Que causam as maiores atrocidades com as pessoas. Então dá para a gente sim fazer essa leitura dessa máquina como um sistema político também. E uma outra questão aí que eu vou trazer para vocês, leitores, até porque daqui a pouquinho a gente já está chegando aí nos minutos finais. Oi, tá me ouvindo? Só poder... Oi, posso falar uma coisinha só para... Pode falar, João. Porque é o seguinte, eu achei muito interessante. Desculpa, esqueci o seu nome. Adriana. Oi, Adriana, né? Adriana, Sim. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. O Kafka, de fato, ele tinha essa relação muito, muito conturbada, conflituosa com o pai dele. E ele não escondia isso, né? E isso, para ele, era uma tortura. A gente levando por aí, eu acho que a gente não vai encontrar nenhum escrito do Kafka que não dá para a gente fazer uma relação com a relação dele com o pai. Praticamente tudo que ele escreveu, dá para a gente fazer essa relação dele com o pai. Até no processo, que parece que é uma coisa mais labiríntica da sociedade, coisa parecida, mas também dá para fazer esse labirinto ali que você vive no processo, aquela coisa sem resposta, ou seja, também dá para fazer. Enfim, o Kafka, como todo grande escritor, o escritor universal, acho que ele seguiu aquela máxima, eu nunca sei se é do Tolstói, de que faça da sua aldeia como se fosse uma metáfora do universo. Faça da sua aldeia Ele falava assim, mas era mais ou menos isso, que um grande escritor, ele escreve sobre sua aldeia e dá conta do universal. Né? Falando da sua aldeia, ele está falando do universal.
O Kafka, ele falando da relação dele com o pai dele, ele extrapola isso para o universal. Ou seja, dá para interpretar tudo também que ele escreve em relação à sociedade, em relação à família, em relação à religião também. Então, dá para fazer, sim, eu acho que dá para fazer bem essa relação que você fez dele com o pai, mas também eu acho que dá para fazer em relação à sociedade, dá para fazer em relação à família, ou seja, dá para fazer em relação a todas essas estruturas que muitas delas, por um lado, têm um papel civilizador, ou é uma consequência do processo civilizatório, e outras têm também um papel opressor ao mesmo tempo, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Se não, ele está restrito ao pai dele mesmo, ou se dá para a gente também extrapolar um pouco mais para essas outras, vamos dizer, estruturas e instituições, que ele era muito atento também em relação a isso. Tem tudo a ver com isso, né? Porque assim, ele acaba, a figura do pai, a gente transporta, o Freud faz isso, né? Como eu estava falando no início, a figura do pai, a gente pensa, a questão da figura do pai, o que é a figura do pai, né? É a figura deste chefe, né? Que ele instaura a lei, desde dentro do núcleo familiar até numa sociedade, num país, né? Então são figuras paternas, né? O pai propriamente dito de uma casa, ou o chefe de uma empresa, ou assim né, o presidente de uma empresa, e até a gente pode chegar à presidência de um país, né? Ou num sistema, né? Num sistema político que também tem a ver com esse papel, esse lugar, né, desse pai. Então, o Kafka ele acaba assim transferindo, deslocando, né, a figura paterna para essas outras, para esses outros lugares, né, tanto social, né, político e, enfim, de qualquer relação. Então, está tudo interligado. Mas, digamos, o âmago disso tudo, digamos, né, a etiologia disso tudo, que funda, digamos assim, a literatura kafkaniana, é essa relação paternal. E ele se estende isso a toda a vida, né? Não tem como você não fazer essas relações. Então, é sim. Nem, por exemplo, quando você fala do processo, que é esse labirinto, em termos bem restritos, psicanalista, a gente precisaria fazer uma live sobre essa obra, mas o processo ele é magnífico porque ele escreve de uma maneira, como eu nunca vi antes, um processo neurótico do ser humano, que é o sentimento de culpa inconsciente que o neurótico carrega dentro de si, porque ele deseja matar esse pai, mas ele não faz. E como isso é um desejo inconsciente, o que sobra para ele é a culpa, né? Então, nesse processo que ele fica, estou sendo culpado do que está acontecendo, que ele não sabe o que é, tem a ver com esses processos inconscientes. A beleza do Kafka é porque ele traz essas imagens do inconsciente, né? E o inconsciente é pura imagem, né? Ele consegue trazer essas imagens na escrita, né? Por isso que ele é tão amplo no sentido de você poder interpretar e dar, né, essa vazão aí para tantas interpretações dele, né? Mas para nós psicanalistas, ele é um paciente perfeito, digamos assim, né? Porque é uma fonte, né, do inconsciente ali o tempo todo, né? Então, para nós isso é muito prazeroso, né? Poder pensar, né, nas obras dele, lógico, dentro da teoria freudiana, né, psicanalítica. Não sei se eu respondi, João, a sua pergunta. Não, respondeu sim, porque essa... Opa, tudo no eco. Deixa eu voltar aqui pro meu vídeo também. Uma falta de educação falar sem mostrar a cara para ouvir tudo bem, mas na hora que tá falando e eu esqueci de ligar o meu vídeo aquela hora. Mas você respondeu sim. E eu acho que ele trabalha tão bem essa questão do pai, que não é o pai só o pai paterno ali, biológico, mas ele consegue trazer isso para tantas outras dimensões que eu acho muito genial. Né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. E obrigado, está respondido sim.
Ele colocou aqui no papo, né? A gente está falando dessa questão das representações do pai na obra do Kafka. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, a Liege colocou aqui no bate-papo, né, diante dessas representações do pai nas obras de Kafka, né, ela fala que no Castelo o pai era o conde, né, na história O Castelo. Esse livro em especial do Kafka eu não li, mas se alguém leu, né, tem essa referência, né, essa imagem do pai aí traduzida através do conde, né, do personagem dentro do livro, né? Uma pergunta que eu ia trazer para vocês, né, dando continuidade aí no nosso bate-papo, na impressão de vocês, leitores, né, de que estão participando, quem era para vocês, quem é para vocês o explorador, né, no olhar, né, de você, leitor? Quem vocês consideram sendo esse explorador ali? Além do óbvio, né, desse estrangeiro que vem de fora e tudo mais, mas a gente lendo, quem que a gente transfere esse explorador, né? Que imagem que vem à nossa cabeça? O Sidney está colocando aqui no bate-papo que o explorador é o Kafka. Alguém gostaria de fazer alguma outra colocação a respeito do personagem, o explorador? Ô, Juliano. Oi, posso falar? Pode falar, João. Então, eu acho que o explorador, acho que a Adriana, ela tocou em vários momentos sobre a questão da civilização e barbárie, que é uma discussão que já tem algumas décadas sendo feita sobre isso. E esses avanços e retrocessos que nós temos na sociedade, e hoje nós estamos numa fase claríssima de retrocesso, isso é inegável, tem a ver sempre com essa condição nossa de civilização e barbárie. Mas dá a impressão que sempre numa situação dessa de barbárie, acaba aparecendo alguém, e aí esse alguém, não quero personificar, não é um herói e não é um pai, mas às vezes é um movimento, né, que responde a essa barbárie e tenta superá-la. Eu acho que o explorador, ele faz essa figura. Ele está diante da barbárie, ele não está nada satisfeito com aquilo, não está nada confortável e quer acabar com aquela, quer superar aquela barbárie, né? Então, o explorador é sempre aquilo que acontece na sociedade, e aí a gente pode identificar várias formas de como isso acontece, que sempre diante da barbárie, a gente vai ter alguém, algo, um movimento, uma teoria, alguma coisa que vem para superar essa barbárie. E graças a isso, apesar de todos os solavancos do processo civilizatório, porque a civilização ela é um processo, ela não tem, não tem um fim e ela nunca chegou no seu ápice, muito pelo contrário. O processo civilizatório é uma luta cotidiana, né? Por isso que tem avanços e retrocessos, porque é uma luta cotidiana. Mas eu acho que em momentos dramáticos acaba acontecendo que surge esse explorador que vai conseguir superar esse momento. O que não faltou na nossa história da humanidade foram momentos dramáticos de barbárie. Mas essas barbáries não foram perpetuadas. Essas barbáries, elas foram superadas. Todas elas foram superadas. Por isso que a gente está sempre num processo evolutivo, apesar, volto a frisar, de todas as dificuldades, de todos os solavancos, de todos os trancos e barrancos, e muitas vezes, por exemplo, num momento como o nosso, que nós estamos vivendo, de fato, um retrocesso e um momento dramático, às vezes, e até chega ao ponto da gente perder um pouco a esperança, às vezes a gente chega, às vezes, a pensar que não tem luz no fim do túnel, e que nós chegamos num ponto
onde de fato a sua superação vai ser muito difícil. E eu acho que esse texto mostra o contrário. Parece até que ele estava prevendo que a Primeira Guerra Mundial, que estava começando nesse ano que ele escreve esse livro, seria um momento de barbárie tão imenso, tão dramático e tão grande na história da humanidade, que era para as pessoas lerem esse livro e falar assim, olha, estamos passando por isso. É dramático, é terrível, é a barbárie, mas tem como superar, e a gente vai superar. E superou. Tanto é que a guerra, em 1918 termina, e você tem um período ali muito interessante, apesar de curto, né, mas muito interessante, que aí vem, de novo, um período de barbárie, que é o nazismo. E que a gente também supera esse período e tem pelo menos uns 50 anos aí do século XX, que foi o período de maior desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento humano de que se tem história na humanidade. Ou seja, nunca o homem criou tanto, nunca o homem inventou tanto, evoluiu tanto, como evoluiu no século XX, depois da barbárie que foi também a Segunda Guerra Mundial. Então, dá a impressão que esse livro é um pouco profético, um pouco premonitório e também um pouco consolador, em razão do que vinha pela frente, que já estava aí batendo a porta, nas vésperas. Desculpa, mas de novo falei demais. É isso para mim a figura do explorador, tá? Fazendo uma colocação, né, até em cima do que você falou a respeito da Segunda Guerra, quando a Segunda Guerra acontece, né, num curto período depois aí da Primeira Guerra, ela vem cheia de ressentimento, né? E esse ressentimento acho que potencializa toda esse poder destrutivo, né, com o qual ela veio, né? E lógico, tinha um louco no poder, né? Como a gente está acontecendo. Eu vou fazer um complemento também, fazendo uma pergunta. Eu acho que é interessante, Adriana, se me permite fazer essa colocação. Eu acho que a gente já tem o nosso oficial, né? Por aqui a gente sabe, não precisa nem nominá-lo. Mas assim, eu gostaria de saber de vocês se hoje vocês enxergam essa máquina, né? Nos dias de hoje, se essa máquina existe, né? E o que seria para vocês essa máquina nos dias atuais, nesses dias contemporâneos que a gente está vivendo? O Juliano, essa máquina para mim ela existe nos dias de hoje. Ela tem nome e tem os responsáveis pela existência dela. Essa máquina começou no final dos anos 70, chamada neoliberalismo. A experiência mais conhecida é com Thatcher nos Estados Unidos e com Thatcher na Inglaterra e com Reagan nos Estados Unidos, que vem depois dos anos 80, que você aprofunda muito, 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 radicaliza muito as relações sociais de produção e de exploração dentro do capitalismo. O neoliberalismo é isso, ele é uma radicalização da individualização, do consumismo, da exploração, que chegou nesse ponto hoje. Nós temos a maior concentração de renda da história da humanidade. Nunca teve tão poucos ricos, com tanta riqueza, nem na época dos grandes reis, nem na época dos imperadores, nunca se teve. E aí, minha formação é economia também, e tem hoje textos interessantíssimos nesse sentido que mostram que essa concentração, a produção de riqueza nunca foi tão grande como é nesse período, é verdade. Então, o mundo nunca produziu tanta riqueza, porém, ele nunca concentrou também tanta riqueza. Isso tem nome, é um sistema econômico, um sistema social que, inclusive, atinge a gente de forma psicológica, há todo um comportamento nosso individual dentro desse sistema, que mudou muito o nosso comportamento, que se chama neoliberalismo, a ponto da Margaret Thatcher ela chegar e dizer o seguinte: não existe sociedade, o que existe é indivíduo. Ela negava a existência de sociedade. Ela dizia, o que tem são indivíduos caminhando por conta própria, realizando por conta própria, fazendo por conta própria, e isso
pode trazer o bem ou pode trazer o mal. Para tudo mais, são indivíduos. A sociedade não existe. Agora, o mais dramático disso tudo é que as pessoas se esquecem que o grande laboratório não foi Margaret Thatcher no final dos anos 70 e início dos anos 80, e nem Reagan no início dos anos 80 nos Estados Unidos. O grande laboratório foi a ditadura do Pinochet com os Chicago Boys, que são economistas de Chicago, que é a escola mais monetarista e mais neoliberal do mundo, que fez o primeiro laboratório na ditadura do Pinochet, que inclusive o atual ministro da Economia, chamado Paulo Guedes, ele era um jovem estudante naquela universidade, um jovem economista daquela universidade, e participou com esses Chicago Boys dessa experiência neoliberal no governo Pinochet. Então nós temos hoje um ministro da Economia que participou da primeira experiência, do primeiro laboratório neoliberal do mundo, que foi numa das ditaduras mais sangrentas que a América Latina já teve, que foi no governo Pinochet. Então isso tem nome, sim, entendeu? Isso chama-se hoje o sistema neoliberal que está implantado no mundo. Isso não é uma ficção e muito menos teoria da conspiração. Esse é o nosso Rastelo. É. Esse é o nosso Rastelo. O Sidney levantou a mão. Pode falar, Sidney, por favor. Tá sem áudio, Sidney, tá sem áudio. Agora sim, pode falar. A visão, a crítica que o João fez, eu não tenho nada a fazer retoques. Mas respondendo a sua pergunta, o que seria a máquina? É que eu vejo, assim, para o meu lado pessoal e aonde eu estou inserido. São várias máquinas, máquina social, religiosa e também política. Então, eu faço parte, é uma visão assim, o hamster na gaiola, eu quero uma gaiola maior, uma gaiola menor, eu estou satisfeito com a gaiola que eu estou, eu sei o meu processo na gaiola de hamster, ou eu quero sair dessa gaiola. Não é que eu estou insatisfeito, é o julgar. Então, se é neoliberalismo, se é o comunismo, se é ditadura de direita, se é ditadura de esquerda, eu, assim, perdi amigos tanto para o lado da direita, talvez nem sejam amigos, como da esquerda, e da direita da esquerda, e continuo tendo amigos. Então, assim, o Rastelo, hoje é assim, você discorda de mim, então você é coxinha, você é mortadela, você não sabe o que está falando, é o rótulo, cada um dos outros tem um Rastelo, já marca assim, você é alienado, você não sabe o que fala, pronto, quase assim, o carimbador maluco do Raul Seixas. Então cada um tem a sua própria máquina de fazer o Rastelo naquele que lhe é diferente. O problema do mundo, na minha opinião, só para terminar, sem esticar mais, é a intolerância, o que ocasionou a barbárie em muitos lugares, e também na Segunda Guerra, que foi a intolerância ao negro, ao testemunho de Jeová, ao judeu, ao homossexual, intolerância a quem é comunista, intolerante a quem trabalha lá para o patrão e defende o patrão, intolerância. E a intolerância está também permeando no sistema religioso, em todos os sistemas. E aí é o comportamento de rebanho. Eu tenho meu Rastelo, como eu aprendi a fazer. Ele não serve. Ele não, trastag, ele não, vamos bater panela, e aí vai embora. Pronto, era só isso que eu queria dizer. A Mara levantou a mão. Mara, pode falar. Então, eu vejo a máquina como a própria personificação do mal, né? A expressão, a exteriorização e personificação do mal. Como a Adriana colocou, não é? Que tem nós temos os dois lados, né? O mal e do outro lado o bem, e isso vai caminhando junto. Eu vejo como a máquina essa personificação da barbárie, né? E como ela disse, a gente que não consegue ser controlada, porque
quem consegue controlar e vai se conscientizando e vai refletindo, né? Porque quando eu acho que aí todo mundo passa por um momento de muita raiva, que você quer fazer algo que, como ela falou, né? Mas aí você para, você pensa, você reflete as consequências que aquilo terão, tanto para você quanto para as pessoas que estarão ao redor. E quando um ser humano, acho que consegue usar a máquina, entre aspas, não é? Para se sobrepor ao outro dessa forma desumana, é a personificação da maldade desse indivíduo, que não conseguiu se controlar, né, como ela disse. Interessante também, Mara. Eu não sei, eu particularmente, né, eu acho que a colocação de vocês todas são extremamente pertinentes. É muito agregador o que o João falou a respeito da história, nessa questão do neoliberalismo, né? E dessa política econômica que a gente está tentando não, né? Está sendo aplicada hoje. A gente percebe que isso não está levando a lugar nenhum. Nós acabamos de ver aí uma fábrica de mais de 100 anos no nosso país anunciando o fechamento das atividades, né? E a redirecionamento dos seus investimentos para outros países que não o nosso. Mas assim, eu acho que fazendo uma leitura muito mais momentânea, né? Muito mais agora, eu vejo que existe uma máquina de oportunidade que aconteceu, né? Para satisfação desse gozo, dessa maldade pura e simples, desse desejo de morte, né? Que foi a questão da pandemia, que ela está sendo usada hoje por alguns governantes, né? Especialmente o nosso, como uma forma de satisfazer o seu desejo de morte, né? Eu né, como leitor da obra de Kafka, né, e vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje, eu sinto isso dessa forma, né? A gente bateu mais de 200 mil mortos e a gente teve falas anteriores onde desejava-se que deveriam ter morrido mais de 30 mil, né? Ele é um homem que persegue os sonhos dele, né? Ele conseguiu. Né? De forma direta ou indireta, ele contribui para essas mortes e ele usa esse grande rastelo que virou o coronavírus. Dri, eu vou passar a palavra para você poder fazer uma conclusão, aí, um encerramento, depois a gente abre aí para quem quiser fazer uma palavra final. Fica à vontade, Adriana. Deixa eu falar um pouquinho desse explorador que você fez essa pergunta e aí a gente acabou indo para a máquina, mas eu acho importante falar desse explorador. O explorador na obra do Kafka, nesse conto, ele é um estrangeiro. Por que ele é um estrangeiro? Né? Não é à toa que ele é um estrangeiro. Ele vem de fora, ele vem de outro lugar, quem sabe até de outro continente. Né? Ele fala outra língua. Né? E que língua que esse estrangeiro fala? Ele fala a língua da cultura. Né? A língua da civilização. Não é à toa que no conto ele fala em outra língua, literalmente, né? A língua francesa, que os outros que estão ali na ilha não entendem, porque os que estão ali na ilha, né? Nessa colônia, eles têm a linguagem da barbárie. E se a gente pensar na humanidade, né, e antes da civilização, existiam essas línguas bárbaras mesmo. Elas foram extintas. A partir do momento que se funda a civilização e a gente tem hoje esses idiomas contemporâneos, eles são criados a partir da civilização, porque essa outra linguagem, ela foi extinta. O que acontece hoje, né, trazendo para o hoje? É lógico que essas pessoas, esses governantes, né, que são bárbaros, né, eles usam de uma língua contemporânea, eles usam do português, eles usam do inglês, só que o conteúdo dessa linguagem que é bárbara. Então, concordo com tudo que o João falou, né? O João ele é muito claro para trazer, né, da onde que está vindo, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais, João, do que se trata nesse momento, né? É muito além de um neoliberalismo, é muito além de uma constituição, é muito além de um sistema democrático ou de um comunismo, é muito além disso. Quer dizer, além que eu digo, está atrás disso, é anterior a isso. Né? A grande questão que nós estamos vivendo hoje, né, é a luta
né? É a batalha entre civilização e barbárie. Isso antecede a democracia. Não é nós temos que preservar a democracia, nós temos que lutar pela consciência. É anterior a isso. O que a gente está vivendo é muito mais sério, muito mais profundo, né? É a existência da civilização versus a barbárie. Eu estava outro dia conversando com o Juliano sobre como que está esse país, né? Que a gente deixou de ser uma nação há muito tempo, né? Quer dizer, principalmente agora, nesses últimos 2 anos, né? A gente não tem mais esse sentimento de nacionalidade. Quando o Sidney fala, um tá intolerante com o outro, um tá agredindo o outro, é porque me parece que hoje a gente coabita o mesmo terreno com várias tribos, né? Cada um por si, né? E o chefe, né? Da horda contra todos. Porque ele está ali mesmo para exterminar, é o que o Juliano fala, né? Quando ele diz, né, o vírus veio com esse potencial de extermínio. Ele falou isso. Ele disse que ele estava se elegendo para destruir tudo que estava aí. E ele está destruído. E a única intenção do chefe da horda é destruir e matar. Não tem nenhuma outra intenção. Então, o negar a ciência, o negar o vírus, o negar a vacina, né, o negar a pobreza, a negar a mulher, a negar o negro, isso tem tudo a ver com a destrutividade, com o extermínio do outro. E hoje a gente está sobre a égide desse chefe da horda. Então, quando o João diz, né, que precisa, digamos, não de um salvador da pátria, óbvio que não, porque ele foi eleito como mito, o salvador da pátria. E no texto do Freud que eu trouxe hoje sobre Totem e Tabu, Freud vai falar sobre isso, como é que se destrói, na verdade, interdita, né, a palavra mais correta, é interditar esse chefe da ordem. São os irmãos que vão lá e interditam esse chefe, quer dizer, eles precisam ser interditados. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? A gente está vendo essa interdição, que é uma outra discussão. Será que deveria a internet? A discussão não é nessa, porque vale tudo, né? Vale tudo, né? Para defender a civilização nesse momento. Então, interditar no Twitter, interditar no Instagram, interditar em qualquer rede da internet e interditar, sim, o chefe de Estado é fundamental para a gente se manter enquanto civilização e não cair na barbárie total. Então, eu queria deixar aí o fechamento hoje meu, que eu gostaria de trazer sobre esse conto e trazendo para a atualidade, que é essa nossa grande luta, né? Que falar em democracia hoje, falar em Constituição, falar em direitos, em liberdade de expressão, não faz o menor sentido diante do que a gente está enfrentando, né? Tem que estar claro que essa pessoa, né, ele é um chefe da horda, né? Que ele pouco se importa com lei, com Constituição, com cidadania, ele não tem a menor noção do que é ser esse sentimento de fraternidade, de cuidar do outro. Ele vive numa outra esfera, né? É diferente dessa, digamos, que as pessoas civilizadas vivem. Então, o que eu digo para vocês hoje que a luta é contra isso, né? A luta é contra os bárbaros, é contra este bárbaro e os que estão à sua volta, né? Para a gente retomar a nossa civilização. Eu faço E se tornar novamente um país, né? Com uma nacionalidade soberana. Acho que nesse momento, né? Assim, o que a gente não pode é esse tipo de situação, independente de quem estivesse no poder, se estivesse tomando a mesma atitude que essa pessoa que se encontra lá está tomando, né? Não tomando essas providências necessárias, né? Fazendo essa situação, seria bárbaro do mesmo jeito, né? A situação é essa. A questão é, hoje a gente tem ele. A figura, né? A metalinguagem que o Kafka usa dentro do livro é interessante, como eu falei para vocês logo até mesmo no começo, né? Se nós estivéssemos em outro momento da nossa história, a discussão acerca do livro,
talvez ela não tivesse sido tangenciada para essa questão política, né? Juliano, dá licença um pouquinho. Deixa eu só falar uma coisa, porque... deixa eu só falar uma coisa, Ju. É que não tem a ver com ser de direita agora ou ser de esquerda. Não é essa a questão, Sidney. Não é uma questão ideológica, uma questão política, né? É o que eu estou dizendo, é uma questão entre civilização e barbárie. Essas outras questões vêm depois, vêm na civilização, no terreno da civilização. Então, é o que o Juliano está falando, né? Independe de quem está lá, né? O que a gente está lutando hoje... Não importa, né? A gente seria contra do mesmo jeito se o discurso fosse o mesmo, né? Se a situação existe acho que existe essa compreensão quando a gente tem um esclarecimento, né, da situação, independente de quem está no poder. Se tivesse tendo a mesma postura, teria que ser rechaçado do mesmo jeito, né? A gente vê aí uma paridade entre, por exemplo, o nosso presidente e o presidente dos Estados Unidos. E os mesmos discursos de horror, né? A mesma postura negacionista e o mesmo discurso voltado sempre para uma plateia fácil de se manipular, né? E de criar esse quórum que é muito perigoso, que a gente está vendo a situação que está acontecendo, né? Então, independente de quem está lá, né? A questão é, hoje a gente tem uma situação instalada, né? Como eu falei para vocês, acho que voltando até a questão do livro, o livro ele traz essa figura de linguagem que acaba sendo... O Kafka ele consegue ser contemporâneo exatamente porque ele se insere dentro de diversas situações. Hoje, infelizmente, a gente está vivendo um momento em que o Kafka faz esse paralelo com a nossa atualidade. Se a gente estivesse vivendo um outro momento da nossa história, provavelmente a gente tivesse levado a nossa discussão, tangenciado a nossa discussão para um outro caminho, principalmente essa discussão final, né, a respeito da colônia penal, porque fica muito, muito evidente essa questão dessa necessidade do Estado de Direito, da gente ter as coisas muito bem definidas, né? Bom, a gente já está extrapolando um pouquinho do nosso tempo. Eu vou fazer o nosso fechamento. Então, alguém gostaria de fazer uma breve colocação? Fazer uma fala final? Adriana também? Não, Ju, acho que eu já fiz a minha, né? A ideia era trazer, né? Enfim, esse conto para a nossa atualidade, né? E deixar, digamos assim, claro hoje, porque senão fica muito confuso, né? A Melanie Klein, que é uma discípula de Freud, ela falava em estado confusional, quer dizer, a pessoa fica perdida, para que lado vou, o que está acontecendo, e hoje a gente vê isso, a população muito confusa diante do que está acontecendo hoje, né, em todos os aspectos. Então, a ideia nossa aqui é trazer um pouco de clareza nesse sentido, né, o que está em jogo, né, do que nós estamos lutando, dar nome, né, o que está acontecendo, nomear é extremamente importante hoje, né? E eu acho que a nomeação hoje tem a ver com isso, com essas duas palavras. É isso que está em jogo, né? A gente precisa vencer a barbárie, para depois a gente pensar na civilização, na democracia, e seja lá, enfim, democracia é um dos regimes políticos que existe, não? Aí é outra história, mas isso é bem depois. Eu acho que tem essa questão da população, como posso dizer, realmente dos cidadãos, né? O que a gente tem, por exemplo, no livro do Artista da Fome, uma coisa que fica clara é que as pessoas chegam a um determinado momento em que o narrador da história ele fala assim: essas pessoas chegam num ponto em que elas questionam o que eu estava fazendo lá, né? Elas começam a entender que aquilo não tinha sentido nenhum. E elas começam a fazer uma análise, né? Na análise do narrador, as pessoas se questionam o que elas estavam fazendo lá, porque aquilo realmente não tinha um propósito observar aquele artista da fome, né? E provavelmente a mesma coisa vai acontecer com esse momento nosso da história. As pessoas vão se perguntar o que eu estava fazendo lá, né? Enfim, e aí vai ter que precisar de uma Tomare, reflexão. né, Juliano? É, Tomare. a gente vai precisar fazer essa reflexão. Bom, mas para a gente encerrar, né, o nosso bate-papo, que a gente, como eu disse, a gente já avançou um pouquinho,
Gostaria de agradecer a todos que participaram durante todos esses encontros, as pessoas que estão aqui presentes hoje pela primeira vez, que deram essa oportunidade, né, para a gente poder discutir essas obras tão ricas do Kafka, né, que é uma coisa que realmente não morre, né? Kafka não foi apenas um escritor, Kafka inventou, né, um estilo de escrita, né? Kafka hoje é referência, Kafka hoje é um tipo de literatura. Eu digo de um outro autor, comparando Kafka, dizendo que aquela literatura é kafkaniana, né? Kafka é um estilo. Então, assim, para além da leitura, da literatura em si, Kafka criou um estilo, né? Então, eu acho que é importante a gente estar discutindo, é um livro, uma obra muito rica. Infelizmente, a gente teve a oportunidade de só discutir 3 livros, né? 3 livros curtos de Kafka, mas foi muito enriquecedor todos as conversas que nós tivemos, as colocações de vocês, mais do que a gente trazer até a Adriana, que está aqui como uma profissional da psicanálise, né? Trazendo esse olhar psicanalítico, nós também saímos daqui com uma bagagem muito maior do que a gente entrou, né? Eu saio enriquecido desses encontros, saio enriquecido dessa oportunidade criada pelo Gabinete de Leitura. Eu acho que o Sidney trouxe, né, algumas palavras do Paulo Freire, né? Eu acho que sem educação a gente não vai como país, ou como sociedade, ou como indivíduo, a gente não vai para lugar nenhum. E a leitura, ela realmente discutir a leitura tem um papel fundamental na criação dessa sociedade, dessa civilização, né? E dessa extinção dessa barbárie. Muito obrigado a todos vocês. Realmente foi muito emocionante participar desses encontros e motivador. E, bom, quem sabe a gente tenha alguma coisa lá pela frente, né? A gente tem o contato, acompanha aí nas redes sociais todas as atividades do Gabinete de Leitura. E obrigado. Obrigado, Adriana, pela parceria, por estar aqui junto comigo nessa doideira, expondo, né? Porque a gente está numa forma de exposição. Depois vai todo mundo para o YouTube, né? A gente vai para lá depois. E eu acho que é isso, né? É saber que uma pessoa assistiu lá no YouTube e tirou um pouco desse conteúdo que nós criamos, porque nós não trouxemos conteúdo. Todos nós que estamos aqui criamos um conteúdo juntos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado, Mara, boa noite. Obrigada, espero que tenham outros encontros, sim, foi muito bom. Obrigado, em breve. Um grande Obrigada, abraço. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite.